Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e vamos continuar com a nossa busca dentro das culturas desse nosso planeta Terra para tentar encontrar formas de aprisionamento de demônios baseado em mitologia, em algumas lendas sobre objetos amaldiçoados e sobre as práticas religiosas que alguns cultos trazem. Nós começamos essa nossa busca falando do shintoísmo, e então a gente teve uma introdução sobre como são os espíritos, como eles se comportam, e concluímos que no shintoísmo em si não existe essa opção de você realmente aprisionar um demônio num objeto, que no caso seriam os Oni, que eram kami, por aí vai. Então vamos seguir para a próxima cultura. Então vamos para a Índia, certo? Onde vamos falar do hinduísmo. Gente, o hinduísmo ele se tornou absurdamente popular de uns anos para cá aqui no Brasil, e obviamente por conta disso ele foi um pouco deturpado. Então, por conta disso, eu sei que algumas pessoas vão acabar vindo reclamar aqui nos comentários porque eles aprenderam de forma diferente. Porém, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Índia é grande para um caralho, certo? A Índia é gigante e tem gente pra cacete na Índia. E o hinduísmo, ele foi passado principalmente de forma oral em várias regiões diferentes. Então sim, pode acontecer de que em um determinado local seja ensinado de uma forma e em outro determinado local seja ensinado de outra forma. Tudo o que eu tenho é baseado em estudos e conversas que eu tive com pessoas do meio. Até porque durante bastante tempo eu conheci pessoas que, vamos dizer, praticavam ou seguiam a doutrina hinduísta, vamos botar assim, o hinduísmo em si. Então, por conta disso, vocês vão reparar que o conteúdo pode ser diferente do seu, o que não é problema nenhum, até porque estamos falando de ocultismo, e isso nada mais é do que estudarmos todas essas culturas para ver se realmente existe alguma prática nisso. Então vamos lá. Primeira coisa, aprisionamento de demônios, seja numa pedra, seja num objeto qualquer, seja num corpo humano, no hinduísmo, isso existe? Bom, primeira coisa, logo de cara, temos que falar que o que é um demônio no hinduísmo? No hinduísmo, eles têm dois conceitos que poderiam ser considerados como o bem e o mal pra gente. Quando eles são personificados em determinadas entidades, a gente tem os devas e a gente tem os asuras, certo? Os devas seriam algo relacionado a deuses do bem, deuses relacionados a coisas, a aspectos positivos, certo? Da realidade, no caso humana, já que é a gente que está adorando eles. E os Asura seriam relacionados a qualquer coisa negativa da natureza universal, vamos colocar assim. E o papel dos Asura, que seria o mais próximo que nós teríamos de demônio, seria realmente enfrentar esses devas, certo? Então a gente já tem um conceito um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, na demonolatria, na demonologia no geral, e até talvez por conta disso vocês reparem que tem muito pouco da galera europeia falando mal do hinduísmo, porque o conceito deles de Asura não é um conceito de um demônio que vai infligir qualquer tipo de dano à natureza humana. Você não tem um diabinho que vai lá, causar inveja. Você não tem um diabinho que vai causar doença. Você não tem um diabinho que mata pessoas enquanto dormem. Os Asura, eles não são para isso, certo? Os Asura, eles foram criados como uma espécie de enfrentamento aos devas. Então é briga de cachorro grande. Você tem um Asura, que é uma espécie de deus, mas do lado negativo da força, vamos botar assim. E você tem os devas, que são, no caso, os deuses do lado positivo da força. Quem encara um Asura é um deva, e um deva é um deus. Ou seja, ele está num nível acima.
ele está no nível da idolatria. Ele não é um demôniozinho, como as pessoas têm gostado de tratar hoje em dia nas práticas ritualísticas. Não, a gente tem um demônio ali, mas ele é mais tranquilinho, dá para você trabalhar com ele. Não é assim com um Asura. Um Asura é uma espécie de deus, certo? Só que do lado negativo. E é uma coisa interessante que alguns Asura, na verdade, eles são representados como algo totalmente necessário para que o ser humano, né, no caso, a vida do ser humano, possa ter alguma espécie de evolução. Porque as mitologias no hinduísmo, elas mostram que alguns deuses enfrentaram alguns Asura, certo? Os nomes são meio zoados, sacou? Por exemplo, tem o Mahishasura, certo? Que é um Asura que ele não é considerado como malvado, ele é considerado como forte, porque ele assumiu uma forma de um touro e foi tocar o terror em cima dos Devas. E aí a deusa Durga, ou Durga, né? Porque eles não usam o R de carioca, eles usam o R de hindu. O Durga, a deusa Durga, derrotou, né, ele. Porém, isso foi representado o quê? Que era necessário a existência daquele Asura para que aquela deusa pudesse superar o que os outros deuses não superaram. Então percebam que logo de cara a gente já tem a conclusão de que no hinduísmo nós não teremos nenhuma espécie de aprisionamento de demônios, né, dentro de pedras, corpos, objetos e coisas do tipo. Por quê? Porque o que eles consideram demônio, que são os Asuras, eles são para cair na porrada com os deuses, que são os Devas. Eles não vêm, né, em direção ao ser humano diretamente. Eles são aspectos no geral. E temos uma questão interessante que no hinduísmo, o lance da individualidade do ser, que é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, no hinduísmo você não vai encontrar isso não, certo? O hinduísmo ele é muito, mas muito de idolatria, certo? Você se entrega ao seu Deus, a adoração àquele Deus, e praticamente toda a responsabilidade da sua evolução espiritual está na mão daquele Deus e na sua. Até porque, como sabemos, no hinduísmo eles acreditam muito na reencarnação. Por conta disso a gente tem a Sansara, a gente tem todos esses lances que a galera já conhece, certo? E se não conhece, pede aí que a gente grava um podcast sobre isso, onde você vai ficar morrendo e renascendo para evoluir e ter, no caso, até um dado momento, o seu nirvana, né? O seu lugar perfeito depois de morto. Então, pelo fato de que eles não acreditam muito nisso, da individualidade do ser contra outros seres espirituais, você encontra mais no hinduísmo a proteção mais contra mal-olhado, contra inveja, contra azar, contra coisas bobas, no geral, não específicas, ou seja, coisas que são um pouco mais no geral, vamos botar assim. Tanto que na busca por alguns objetos amaldiçoados, né, na cultura, na mitologia hindu, você não encontra mais ou menos como você encontra na cultura judaica, né, onde você encontra ali a caixa que está com um demônio dentro. Não, você não encontra isso. Você encontra, por exemplo, uma concha marinha, a Shank de Dakshinvarta. Eu com certeza falei errado, mas não tem problema. Que é basicamente uma concha, certo? Aquelas conchas bonitas de mar, que tem voltas, etc. Que se você tocar, ou seja, você soprar ela, vai dar desgraça na tua vida. Sacou? Que essa maldição é o quê? É um demônio que tá preso na concha? Não. A maldição foi lançada por um outro feiticeiro, um tal de sábio chamado Durvasa, certo? Então o que rola? Os objetos amaldiçoados deles normalmente são objetos que realmente receberam uma maldição de algum tipo de bruxo, certo? De algum tipo de mago, de algum tipo de sábio. Eles normalmente utilizam o termo sábio. Então a gente tem, por exemplo, a maldição de Brahmani, que é uma maldição associada a um diamante chamado Koh-i-Noor, certo? Que é um diamante que qualquer pessoa que tiver esse diamante, a família toda vai morrer.
sacou? E também é uma maldição que foi aplicada por um bruxo, ou seja, muito coisa de bruxaria da Disney, sacou? Foi uma bruxa má que amaldiçoou um objeto, então por conta disso você tem um objeto amaldiçoado, entendeu? Não é um demônio que foi morar lá dentro, um demônio que amaldiçoou um local, nada disso, certo? E aí, por conta disso, eu fui dar uma procurada nos tipos de amuletos de proteção que eles tinham para ver se ainda teria alguma chance de entrar essa proteção diretamente contra os Asura. E aí foi pior ainda, porque, por exemplo, eu encontrei 3 amuletos que são muito utilizados na cultura hindu, né, que é o Nazar Batu, que é basicamente uma pequena carranca, ou seja, uma máscarazinha pequenininha, um amuleto, né, um pingente de uma máscarazinha de uma espécie de Asura, parece um Asura, ou seja, parece um demôniozinho, entendeu? É uma carranca, né? A gente conhece aqui como carranca. É o Nazar Batu. A gente tem o Om, que todo mundo conhece, né? Que parece um 3, a gente sabe que é o som, que é o primeiro som de todos, que representa o universo e por aí vai. E a gente tem o Nazar Batu, que é o tridente de Shiva, um pequeno tridentezinho, certo? Que as pessoas carregam, que é para pedir o quê? Para pedir o poder de Shiva para a proteção. Normalmente esses amuletos são feitos contra mal olhado, sacou? Contra azar, olho gordo, contra doenças e coisas do tipo, e não contra o Asura da doença. Não. Na mitologia hindu, que é muito, muito grande, muito longa, e tem milhões de histórias, porque eles têm milhões de deuses, saca? Não, milhões não, mas eles têm pelo menos 2.000 deuses, saca? Eles têm muita história sobre muitos deuses enfrentando muitos Asura. Então, qualquer uma dessas histórias vai caber algum tipo de problema que você vai estar tendo na sua vida, certo? Então, por conta disso, elas são muito simples, muito pouco detalhadas, certo? Apesar de, sim, elas terem os detalhes de tipo, ele estava na hora que a casa caiu embaixo do batente da casa, por conta... Ou seja, esses pequenos detalhes, mas eles não explicam nada de e aconteceu por causa disso, certo? São mais como lendas que podem ser muito bem interpretadas por bons contadores de história, mas elas não são detalhadas, como se quisessem ensinar alguma coisa. Então, no hinduísmo, tudo fica por conta do Deus. Então, além desses pequenos amuletos que você pode fazer, você normalmente carrega imagens do Deus que você segue, certo? E fica por conta dele. Então, se você tem uma imagem de Ganesha vai te proteger. Se você tem uma imagem de Shiva vai te proteger. E por aí vai. E como eu disse, a grande pancadaria que rola entre os Asura é com os Deva. Um dos Asura mais conhecido é o Ravana, certo? Engraçado que eu já ouvi esse nome em algum outro lugar fora da cultura hindu. Acho que as pessoas acabaram adotando sem saber que é o nome de um demôniozão brabão, sacou? O Ravana, ele caiu na porrada com o Rama, né? E Rama a gente sabe que a gente vê aí em vários animes e vários desenhos, porque tem, inclusive, né, bastante desenho animado da cultura hindu, né? E Rama era um Deva que enfrentou, né, Ravana, e é uma das histórias mais famosas que mostra, então, como Rama... E detalhe, Rama ralou pra caralho pra conseguir, tá? Não foi uma porradaria fácil, não. Então eles mostram meio que a jornada do herói utilizando o Deva e utilizando o Asura, né, sendo o desafio pro Deva. Então percebam muito que o hinduísmo, ele foge um pouco do nosso conceito que a gente tem mais ocidental, saca, de magia e ocultismo. Eles são muito mais relacionados ao folclore, certo? Ao ensinamento social do bem e do mal. Eles acreditam muito nesse conceito do preto e do branco. O cinza que a gente tem alimentado tanto dentro da nossa cultura, certo? De, nem é nem tão mal assim e tal. Ao contrário da gente, eles são muito diretos. Então eles têm os Devas como algo bom, eles têm os Asura como algo ruim. Não existe adoração para Asura, certo? As adorações são para Deva. Mas tem Deva que é deusa da morte. Sim, mas ela não é representada de uma forma negativa. E como nesses podcasts a gente não está falando de deuses, a gente está falando de demônios, então não vou entrar nesse conceito porque é uma coisa que vai demorar, nossa, dá para gravar vários podcasts falando de deuses hindu, porque
puta que pariu, haja Deus, certo? Então o que rola? Eles não têm esse conceito de árvore quilipótica, de demonolatria, de dançar kumbaya com goethe luciferiana, de gostar de esse aqui é meu demônio de estimação. Não, no hinduísmo não existe essa merda. Eles deixam bem claro: Asura é do mal, Deva é do bem. Você vai adorar Devas. Os Devas, inclusive, são os únicos que têm o direito de ter os seus avatares andando pela Terra. Então você vai ter lá Krishna, você vai ter vários avatares, várias encarnações, certo? Dos Devas. Mas Asura nunca teve o direito de pisar, né, no planeta Terra, num corpo humano, na base de um avatar, sacou? Então eles deixam bem claro que, mano, a parte dos Asura é a parte ruim e ponto. Apesar de ter sua utilidade, que é nada mais nada menos do que fazer com que as pessoas consigam superar dificuldades, tirando isso, acabou o amor, sacou? Quer adorar alguma coisa, vai adorar um Deva. Então, concluindo que boa parte dos amuletos deles são totalmente relacionados à idolatria, à adoração, literalmente adoração. Você tem um povo que é muito apaixonado pelos seus deuses, né? É o povo indiano e os hindus, né? Então o que rola? A gente não vai encontrar nenhuma forma de aprisionamento de demônio, ou no caso Asura, dentro da cultura hindu. O material que eles criam são materiais de proteção, amuletos de proteção, em boa parte baseado nos seus próprios devas. Ou seja, só irão funcionar para um ocultista caso haja a adoração. Então, se você tem um amuleto de Ganesha, você tem um amuleto de Shiva, você tem um amuleto de Brahmana e etc., ele só vai funcionar se você tiver adoração por esses devas. E quando eu digo adoração, não é só mudar o papel de parede do seu smartphone, certo? A adoração você tem realmente que dedicar seu tempo, que é a sua moeda de troca, ou seja, parte da sua vida àquele Deus, para que então ele possa também dar parte da vida dele para você. A diferença é que ele é eterno e você não vai durar tanto tempo. Mas isso daí já é um conceito para a prática em si. Então já sabemos, não existe aprisionamento de Asura em pedra, em objeto, em local ou em corpo físico. Então, infelizmente, temos que tirar o hinduísmo da nossa lista ocultista de prática de aprisionamento de demônios. Então, na próxima a gente vê se a gente tem mais sorte, porque até então, tanto no shintoísmo quanto no hinduísmo, a gente não conseguiu aprisionar demônios. Bom, lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e hiatosnegros.com.br, sendo a Imperium Fortuna um portal onde a gente posta os podcasts e as matérias escritas e mais algumas observações como quiz, a rádio e coisas do tipo. E temos o nosso grupo no WhatsApp da Imperium Fortuna para que a gente continue o nosso debate. A gente tem também a atosnegros.com.br, que é uma rede não muito social, onde as pessoas podem ir lá para conversar sobre ocultismo sem toda a barulheira que o Facebook tem. Então é uma rede social sem propaganda, sem stories, sem nada dessas coisas que são ridículas das redes sociais atuais. Nós temos também o nosso Apoia-se, lembrando sempre que o Apoia-se você pode começar apoiando com R$5 e vai até R$50. Você pode apoiar uma vez, 2, 10, quantas vezes você quiser, porém, você apoiando pela primeira vez com pelo menos R$5, que é o mínimo, você já ganha direito de solicitar um tema para um podcast. Então, você fez o teu primeiro apoio, beleza, você vai lá no nosso grupo do WhatsApp e aí você pede o seu tema e aí a gente grava um podcast sobre ele, ou eu gravo, ou o Eren grava, sacaram? Se você não puder, não tem problema, a gente também tem o nosso Pix, você pode doar o quanto você quiser, e aí é com você. Lembrando que no Pix, infelizmente, a gente não dá o direito à gravação do podcast, porque não tem como confirmar com a pessoa, chamar ela e falar, vai lá e pede, por aí vai. Mas agradecemos qualquer apoio, lembrando que todo esse dinheiro é convertido para o próprio portal, certo? Então, galera, não deixe de dar o like, compartilhar. Se você não gostou ou se você gostou, comenta, tem aqui a área de comentários exatamente para isso. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima. Fortuna.